TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui hoje em Porto Alegre para conversar com a irmã Suzana, né? E nós vamos aqui hoje trazer um pouquinho das experiências que a Suzana tem com relação aos materiais e com o seu processo de alimentação espiritual. A irmã Suzana, que há quanto tempo a irmã Suzana frequenta, assim, que está congregando na igreja? Olha, eu praticamente desde o início. A primeira vez que eu fui foi lá em Cachoeira, no cinema lá ainda. Há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás. Na época de 2000, então. É, que na época a gente pensava que a Igreja do Senhor Jesus era Adonep ainda, chamavam Adonep. E depois eu vim para Porto Alegre e congreguei na Adonep aqui, depois que eu fiquei sabendo que lá não era Adonep, era a Igreja do Senhor Jesus. Aí um irmão que era da Igreja do Senhor Jesus convidou a gente para participar de um grupo familiar aqui em Porto Alegre. E a gente começou a participar desse grupo familiar e ele cresceu e foi para o salão de festas do apartamento da irmã. E ali já começou a surgir a igreja em Porto Alegre. Amém? Então, a igreja surgiu num grupo familiar que cresceu e hoje já está bem grande, atingindo toda essa região. E essa irmã frequenta hoje ainda a igreja ou não? Não, ela parece que se desviou lá pelo caminho e tudo, mas frutificou o grupo dela. O senhor usa temporariamente, né, como João Batista, né, depois sai, mas cumpriu a sua função durante aquele período. Tem né? provérbios lá, tudo tem o seu tempo aí debaixo do sol, né? Amém. Que benção. Irmã Suzana, nesse processo, assim, eu queria já poder trazer algumas coisas, claro que os irmãos vão saber um pouquinho mais de tudo que a irmã Suzana, como ela se alimentou, como ela ganhou esse processo para estar hoje aqui ainda firme no Senhor, né? A gente sabe que isso só é possível através da alimentação, né, do nosso crescimento. Mas eu sei que a irmã Suzana assim, tem um processo criativo aí, né? Se eu não me engano. Agora vou ficar sabendo se é ou não. A irmã Suzana, eu sei que fazia, não sei se é contigo, Suzana, que fazia alguns vídeos também de músicas, assim, que colava imagens, ou não é a irmã que faz? Que aparece no YouTube, assim, alguns vídeos. A irmã já fazia algum trabalho, né? Fiz vários vídeos de louvor com legendas e coisa. E também faço, às vezes, edição para botar no Facebook e tudo. Inclusive, a última edição que eu fiz do encontro em Novo Hamburgo, botando no Facebook, né, eu cortei todos aqueles excessos para o principal ali, a parte do apóstolo, para ficar mais simples para as pessoas, porque se elas quiserem assistir, não, vai levar 2 horas todo o encontro, não se dispõe, mas quando vejam que é só a ministração do apóstolo, uma coisa rapidinha, então elas assistem, deu quase 800 visualizações no Facebook, aquele trechinho, e muita gente comentou ali e tudo, então a gente faz assim para simplificar e terem acesso, né, ao alimento principal e atingir várias pessoas também que não são, né, da Igreja do Senhor Jesus. Isso é a sabedoria que o Senhor nos dá, né, Suzana? Porque o pessoal do Facebook, eles são de assistir vídeos rápidos. Não é um pessoal que entra para assistir vídeos demorados. 2 horas, às vezes é depoimentos, é louvor, e de repente o pessoal não está disposto a assistir isso mesmo da Igreja do Senhor Jesus. Mas um videozinho ali que o apóstolo falou, 20, 30 minutos, assistem e dá bastante visualizações. Então, eu faço esse trabalho para chegar até as pessoas a verdade, né? Porque ela pode não, a verdade, tu recebe ela pode não te dar uma reação agora imediata, mas ela fica na tua mente, no teu espírito, que no momento oportuno aquilo aflora, né? Que joia.
que é uma espécie de evangelismo também, né? Não é aquele evangelismo bater porta, porque senão a gente fica, às vezes, preso, né, Suzana? Assim, eu quero compartilhar com você, amigo, que está aí participando aqui com a gente. Às vezes a gente fica preso. O que é evangelismo? Evangelismo é tu pegar os materiais, é tu sair para orar e conversar com as pessoas de porta em porta. Também é. Mas também tem outros métodos, outras maneiras que a gente também faz a propagação da palavra de Deus, como aqui a Suzana está trazendo. Como é que é fazer os louvores que tu faz com legenda, põe algumas imagens, a gente ouve lá, é lindo, assim, acho que consegue tocar um pouco da alma e a pessoa se prender ali, né? E aí consegue limpar até a sua alma, né? O primeiro atrativo, porque a gente vai estar... O evangelismo, a gente tem que lembrar que o evangelismo, a gente está falando de pessoas que ainda não têm todo o conhecimento do Senhor. Né? Então, se eu vou dar, né, uma comida para aquele peixe lá, cada peixe se pesca com um tipo de isca. Né? Se eu vou fazer um vídeo que é para o pessoal da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sei o alimento que vai ser. Né? Agora, se eu pegar o pão, né? O pão aqui sem fermento, que o povo da igreja do Senhor Jesus Cristo se alimenta, e dá para um peixe que está lá fora, ele vai, não gostei, não quero, isso não me atrai. Então a gente tem que saber como vai atrair. Aí faz lá um vídeo com legenda, com o louvor. Estou levando a palavra de Deus. Ali, olha só que sacada. Leva a palavra de Deus através do louvor e está lá o vídeo e ainda a legenda. Para qualquer coisa que a pessoa não identificar, está vendo o vídeo, está lendo a palavra e está ouvindo. É porque a legenda faz com que ela se fixe na imagem também, né? Olha a sabedoria que o Cristo nos dá, irmãos, para a gente fazer o evangelismo aí. E como é que é esse processo? É fácil? É difícil? Eu queria aprender, Suzana. Como é que faz esses vídeos aí? Isso aí tem milhares de programas aí na internet que tu pode fazer, que tem acesso, desde os programas próprios do Windows, como programas que tu baixa, como Camtasia, coisa assim, né? Que andei fazendo os últimos no Camtasia, que ele é melhor. Tenho vários programas, então as pessoas que quiserem usar, pode usar até as programinhas do Windows para fazer esse tipo de evangelização. Né? Que não tem, esses programas que está falando, não tem custo, já é um programa que a gente já vem aí, e que usa. Então, olha só, Cris, então você que está aí, de repente está dizendo assim, olha, eu queria evangelizar, mas não sei como, está parado na frente de uma tela aí, está assistindo vídeo, qualquer vídeo do YouTube e do Facebook, para de assistir essas coisas, e vão produzir para o Senhor, querido. Está aí um chamado maravilhoso. Amém. Você vai deixar de ser consumista e vai ser um produtor. E vai produzir a propagação da palavra de Deus, que confere com aquilo que o Senhor quer para a gente. Né? Amém, amém. E esse evangelismo, hoje a gente tem, né, tem esses meios todos, e o material que é muito rico, né? E eu não sei por que alguém ainda busca fermento aí no mundo, outras coisas. Tu não dá vencimento do que tem num dia de fluir do rio, né? E tem gente que ainda vai buscar coisas estranhas, né? Para, não sei, eu não entendo isso. Então, os materiais, eu usava essas coisas estranhas quando eu ainda achava que a igreja era Donep. Então, veio um cunhado de uma amiga minha, é uma história bem longa, mas resumindo, ele veio parar aqui em casa, eu não conhecia ele, e na época eu tinha material da Donep, que era entrevistas de atores que tinham se convertido e tudo, e ele chegou totalmente assim, rejeitando Deus. Eu quis mostrar para ele um depoimento do Jesse Valadão, se não me engano o nome dele, depoimento de conversão dele. Ele, não, eu não gosto de ouvir essas coisas, aí o meu filho é quase pastor, eu não dou bola para isso. Essa Bíblia aí, estavam bêbados, escreveram essas besteiras aí. Então, ele chegou assim, eu não conhecia ele, mas a gente acolheu ele porque ele tinha consulta no hospital e ia posar na rua e coisas assim. Não, então vai lá para casa, a gente acolheu. E daí ele tinha câncer, né? E a gente recorreu a orações lá de Cachoeira e coisa, ele baixou no outro dia, coisa impossível, que tinha gente esperando há meses e não conseguia, e ele rapidamente baixou. E a gente ia todos os dias lá atender ele, porque ele não tinha parentes aqui nem nada, e a cada dia, né, eu levava um materialzinho, que não era da igreja, era das denominações, era o que eu tinha na época, da Donep, né, e que ele não tinha o que fazer, ele ia lendo, e ele começou a se converter,
se converter com aquele material. Aí chegou num ponto que eu senti que podia dar a Bíblia para ele, e dei a Bíblia para ele. Então, aqueles materiais que convenceram ele, e ele se converteu, ele era um homem que chegou a ter mais fé assim, do que eu podia ter. Era um troço assim, magnífico. E eu saía com coisas que eu não sei, que eu acho que vinha do Senhor. Eu dizia para ele: João, quando tu precisar de uma enfermeira, tu não chama a enfermeira, tu pede para Jesus chamar a enfermeira para ti. Aí eu chegava lá no outro dia, ele dizia: pois tu acredita que eu fiz isso que tu disse? Eu não chamei a enfermeira, mandei Jesus chamar para mim. Tu acredita que ela bateu na porta e perguntou quem me chamou? Então eu dizia todas as coisas e era o Cristo já me induzindo ali, me levando a evangelizar com os materiais que eu, pelo meu racional e pela boca, jamais conseguiria. E imagina, se isto ali funcionou naquela época, imagina hoje com esses materiais dentro da palavra, que tem unção, o que não faz, não é? Então aquele homem foi totalmente convertido sem eu não pregar nada para ele, só com materiais que eu fui dando. Que bênção. E a gente tem que ver realmente, Suzana, como é importante você estar falando de a gente fazer esse tipo de material muitas vezes, né? Hoje a gente tem a possibilidade, e tem as verdades sendo transcritas para a gente através dos materiais da Editora Vento Sul, e a gente pode produzir coisas maravilhosas hoje para um público afim. Né? E o filho dele pegou e disse assim: o que tu fez que converteu ele, que eu há anos não consigo, e todo dia na igreja? Eu disse: olha, eu não fiz nada, eu só fui dando livros para ele. E o filho dele admirado, como é que ele se converteu? Foi um material, que na época não era material com unção, era material aí de denominações racionais e tudo, e já fez esse trabalho, né? Agora a gente tem tudo perfeito, imagina. O Senhor dá tudo prontinho. A única coisa que Ele não pode vencer em nós é a preguiça, o desânimo, né? A fazer as coisas relaxadamente. Isso aí é a gente que tem que ajudar o Senhor, né? E pedir para Ele eliminar isto na vida da gente, para que a gente use todo esse manancial. E na época tu nem tinha contato também com esses livros que nós temos hoje, Suzana? Não existiam. Era na época da Donep, uns 15 anos atrás. Uhum. Não tinha alguma apostila, tamanho ofício, assim, muito difícil, que eu sempre tive problema, assim, de entendimento. Eu pegava aqueles primeiros materiais da igreja, eu não entendia nada. Para mim aquilo era algo totalmente difícil. Eu disse: eu nunca vou entender a doutrina dessa igreja, porque é algo dificílimo. Eu pegava lá o tabernáculo, para mim aquilo era totalmente estranho, porque eu era romanista, eu ia todos os domingos na missa, né? Mas depois aqui em Porto Alegre eu acabei me afastando, mas aí lá em Cachoeira uma amiga minha me levou na igreja, e então me voltei para a Igreja do Senhor Jesus. Mas era tudo totalmente difícil. Agora, uma coisa que sempre aconteceu na minha vida é aquela palavra que diz que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Amém. Amém? Então, tudo que eu sei foi o Espírito que me ensinou. Eu pego o material, leio, aquilo é confuso, mas ele fica na minha mente e o Espírito vai me revelando, abrindo, né? Inclusive, ministrações, até quando irmãos aqui ministram, eu ouço. Na hora não tem entendimento, daqui um pouco começa o Espírito ensinando. Ele é o melhor mestre, porque ele clareia as coisas e tu tem um entendimento sobrenatural, que é o real da coisa, né? O entendimento racional, ele é muito limitado. O Senhor me deu uma revelação, por exemplo, do casamento. O apóstolo ministrou sobre casamento, né? Que nós deveríamos entender o verdadeiro sentido do casamento. Eu disse: mas eu sei, o casamento é o homem e a mulher casando, é Cristo, é a igreja, o que mais precisa saber nisto? Lá pelas tantas, um dia, eu pensando nisso, me veio na mente e o Senhor me mostrou. E eu senti o real sentido do casamento. Eu não entendi, eu senti uma força incrível que nos liga aqui de nós ao Cristo ascendido, que ninguém desmancha. Este casamento ninguém separa, só Cristo. Por isso, só Ele pode nos tirar da videira. Então, é esse o entendimento que a gente tem que buscar. Não aquela letra ali que mata, mas o entendimento real e espiritual. E esse é o que o Espírito ensina, não é o que os mestres ensinam.
não é o que a gente busca em dicionários e tenta entender racionalmente. O verdadeiro entendimento é sobrenatural, é espiritual e só o Espírito nos ensina. Que benção. Irmã Suzana, assim, disso que tu está aqui trazendo para a gente, eu queria, claro, também vou te pedir, assim, o que foi inicialmente, assim, que foi te ajudando, que foi somando para ti aí, no teu crescimento espiritual? Porque, como tu disse, antes tinha poucas apostilas. Qual foi os primeiros materiais que foi chegando até ti, que tu pôde ir crescendo? Qual é a forma também que eu quero te perguntar, qual é a forma que tu mais consegue a tua alimentação? É ouvindo, é vendo, é lendo? Os dois. Os dois? Os dois. Mas nós vamos responder isso já já. Nós vamos deixar o pessoal aqui curioso? Para o segundo bloco. E a Suzana vai trazer para nós aqui o que mais ajudou ela, ok? Você curte aí já já, depois do intervalo. De bem com o pão.